Fala galera, tudo certo? Pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre taxa pronta e taxa a termo, beleza? A gente vai detalhar o que cada uma é e o que uma complementa a outra, beleza? Então vamos lá. A taxa pronta, pessoal, é uma taxa de juros ou comissão cobrada em transações envolvendo títulos de dívida, como títulos do governo, títulos corporativos e outros instrumentos financeiros. Essa taxa é aplicada quando os títulos são comprados ou vendidos imediatamente, ou seja, quando a liquidação da transação ocorre de forma rápida, geralmente no mesmo dia ou em um prazo muito curto, certo? E a taxa pronta, pessoal, também é chamada de taxa spot, ok? A taxa termo, também conhecida como taxa forward, tá? É usada principalmente para gerenciar e estabelecer o custo ou o retorno do investimento futuro. Ela é calculada com base nas taxas de juros atuais do mercado e é projetada para refletir as expectativas sobre as condições futuras do mercado. Ok? Bom, aqui, pessoal, o que eu fiz aqui, tá? Eu montei uma tabela, tá? Com taxas prontas, tá? Então, assim, ó, nós temos aqui o prazo do empréstimo de 1 ano, taxa de juros 6, 2 anos 7, 3 anos 8%, 4 anos 9% e 5 anos 10%, tá? Só exemplo, tá, galera? Então, assim, isso daqui são as taxas spot, as taxas prontas, tá? E levando em consideração, tá, que um investidor, ele quer aplicar R$ 100 num título privado, tá? Vamos começar assim. Então, vamos lá. Qual seria a remuneração recebida caso fossem investidos os R$ 100 no título com taxa spot para 2 anos de 7%, tá? Então, o que eu faço aqui nesse primeiro exemplo aqui, galera? Eu pego o valor futuro, que é o que eu procuro, tá? Igual o valor presente, mais a taxa de juros elevado ao nosso período, tá? Levando em consideração os meus dados aqui do problema, eu vou fazer o quê? Os R$ 100, mais a taxa de juros dividido por 100, que é a nossa regra da matemática financeira, elevado ao meu período, que é 2, que é os 2 anos. Vai dar, consequentemente, 114,49, tá? Nesse caso, galera, a minha taxa de juros recebida ao final de 2 anos foi de 14,49%, certo? Suponhamos que o investidor tenha interesse em aplicar R$ 100 em um título de 1 ano a taxa spot de 6%. Qual que seria o resultado? Então, vou aplicar R$ 100, vou fazer a rentabilidade de 6% durante o vencimento de 1 ano, vai me dar R$ 106. Simples, né, galera? Tá? Exemplo número 1. Dado número 1, ok? E se, após o vencimento desse título de 1 ano, tá, o mesmo investidor desejasse aplicar os recursos em outro título de 1 ano, qual taxa ele deveria receber para igualar a taxa total de 14,49% do título com taxa spot de 2 anos? Então, o que eu faço aqui, galera?
Levando em consideração que nós temos o mesmo investidor, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os meus 14,49%, tá? Do primeiro resultado. Vou fazer na fórmula, que é o quê? Que é 1 mais, tá? Os 14,49%, dividido pelo 6% do outro título. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir esses dois caras aqui, vou subtrair por 1, que vai dar a minha taxa a termo de 8,01%. A segunda aplicação, galera, começaria 1 ano após, certo? Então, assim, a taxa necessária para que o investidor alcance os mesmos 14,49% será de 8,01%, certo? Então quer dizer o que, galera? Que a taxa termo é aquela que iguala o fluxo da data de 1 ano à data de 2 anos, certo? Então aqui, galera, a taxa termo do segundo ano em relação ao primeiro ano seria o quê? Tá? Seria a minha fórmula, tá? De 1 mais a taxa spot do segundo ano elevado a 2, que é o meu segundo, é o meu período, que seria o 2, né? Dividido por 1 mais a taxa spot do primeiro ano, subtraído por 1, tá? Então, assim, lembram da primeira tabela, aquela que eu mostrei aqui para vocês, de taxa pronta, tá? Levando em consideração essa tabela aqui, transformando para a nossa fórmula aqui, eu tenho esses respectivos resultados aqui, ó, até o quinto ano, baseado na fórmula, na tabela que eu mostrei para vocês, tá? Então, até o quinto ano, eu vou ter essas taxas a termo, entenderam? Ó, baseado na nossa fórmula e na nossa tabela. Então, a partir disso, eu tenho o que agora? Eu tenho uma outra tabela com as minhas taxas spot, taxas prontas, e as minhas taxas a termo. Beleza? Tudo transformado na fórmula que eu mostrei para vocês da taxa a termo. E assim, isso se forma o que, galera? Se forma a nossa curva de juros, tá? Levando em consideração que a nossa tabela é do 1 ao quinto ano, eu tenho essa elevação de taxa de juros, certo? De taxa de juros a termo, entenderam? Então, assim, em consideração as características de curva de juros, uma curva fortemente inclinada quer dizer o quê? Uma curva fortemente inclinada indica dificuldade de financiamento do déficit do governo a longo prazo. Nesse caso, o mercado exige maior remuneração para financiar o governo, certo? Levando em consideração os títulos públicos, né, pessoal? Já eu tendo uma curva de juros fortemente invertida, tá? O que quer dizer isso? É um cenário de recessão, podem antever queda de juros no longo prazo, para que o governo possa realizar a política macroeconômica expansionista. Isso resulta em uma curva de juros
fortemente invertida. Certo, galera? Então, eu quis trazer aqui para vocês a característica de uma curva fortemente invertida e uma curva fortemente inclinada, para vocês entenderem o que aconteceria nesse caso e também o que acontece, né? Beleza? Então vamos lá. Já que a gente está falando em título público, a gente vai fazer o quê? Nós vamos descobrir agora as taxas termos, tá? Em algumas situações aqui, levando em consideração os títulos públicos. Então vamos lá. Exemplo 1. Supondo uma LTN com prazo de 4 anos, pagando juros anuais de 11%, e outra com prazo de 3 anos, com juros anuais de 9%, qual é a taxa a termo entre o quarto e o terceiro ano? Tá? Então, o que eu faço, galera? Eu pego a minha fórmula, né? Vou adaptar ao que o problema me diz. Então, eu venho e faço o que aqui? Minha taxa spot seria o que? Do meu denominador, tá? Eu venho e faço dividido por 100, que vai dar o 0,11, elevo ao período, que seria 4, divido por 1 mais a segunda taxa de juros, tá? Seria os 9% dividido por 100, que vai ficar o 0,09, elevado ao terceiro período. Menos 1 vai dar igual aos 17,23%. Beleza? E como é que a gente faz na HP isso aí, galera? Eu venho e faço aqui, ó. Vou fazer com vocês aqui, ó. Tá? Vai tapar ali, mas não dá nada, tá? Então eu vou lá. Primeira coisa, o 0HP, FREG. Venho no 1.11, né? Enter, certo? 4 e vou no YX, porque é elevado, certo? Eu tenho esse primeiro resultado aqui, tá? Do 1.5181. Agora eu vou dividir por esse daqui, ó, tá? Então eu venho e faço o quê? Então eu venho no 1.09, tá? Enter, 3 e o YX, certo? Achei esse resultado aqui, ó, 1.2950, tá? Agora o que eu faço? Divido, né? Vou ter esse resultado aqui, venho e subtraio por 1. Então eu venho e faço o quê? Venho em 1 menos, beleza? No final, para mim achar o resultado em porcentagem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o 100 e multiplicar, que vai dar o quê? Vai dar os meus 17,23%, que vai dar arredondado. Beleza, pessoal? Então, na HP eu consigo atalhar, tá? Fazendo nessa sequência aí que eu mostrei para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Levando em consideração ao que eu falei para vocês ali, ó, tá? Aqui no fluxograma, a minha taxa a termo que eu vou precisar vai ser de 17,23%. Entenderam? Então, o que o problema me pergunta? Qual é a taxa a termo entre o quarto e o terceiro ano? Fazendo na fórmula, né, eu vou achar os 17,23%. Seria a minha taxa a termo. Ok? Vamos para o exemplo número 2. Uma LTN com vencimento de 6 anos paga juros anuais de 7%, enquanto outra LTN de 4 anos paga juros de 5%. Qual é a taxa a termo entre o quarto e o sexto ano? E também, qual é a taxa a termo média anual entre os períodos? Tá? Então, primeira coisa que eu vou resolver aqui, galera. Pego a fórmula, né? Vou
achar o problema aqui, a primeira pergunta, qual que é a taxa termo entre o quarto e o sexto ano. Então eu venho e faço o quê? 1 mais 0,07, tá? Dos juros anuais, elevado ao sexto ano. Divido por 1 mais 0,05, né? Que é o segundo juro ali, elevado ao quarto ano. Subtraio por 1, eu vou ter os 23,47%. Então, qual é a taxa termo entre o quarto e o sexto ano? 23,47%. Agora, ele me pergunta o quê? Qual é a taxa termo média anual entre os períodos? Para eu descobrir isso, galera, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a minha raiz quadrada. Então, assim, como a taxa calculada incorporou 2 períodos, tá? 6 menos 4, a taxa termo anual seria a média geométrica, com o uso da raiz quadrada. Então, eu venho e faço o quê? Raiz quadrada, 1 mais, divido por 100, 0,2347, subtraio por 1, que vai dar 11,12%. Então, qual é a taxa termo média anual entre os períodos? É de 11,12%. Ok? Exemplo número 3. Uma LTN com vencimento em 400 dias úteis prevê retorno de 8,5% ao ano, tá? E outra LTN com retorno projetado de 7%. Vencimento em 220 dias úteis. Calcule a taxa termo entre os 220 dias e 400 dias úteis. Então, o que eu faço aqui, galera? Eu tenho que fazer a minha fórmula equivalente, né? Eu tenho que trazer os períodos para a mesma para a mesma faixa de data. Então, o que eu faço aqui? Eu faço na mesma questão de fórmula. Eu faço 1 mais a primeira taxa de juros, que seria o 8,5 dividido por 100, elevo ao que eu quero e ao que eu tenho. Então, o que eu quero são 400 dias, dividido por 252. Por que 252, pessoal? Porque aqui no Brasil é caracterizado dias úteis 252, tá? Então, dias úteis no Brasil são 252 dias. Beleza? Então, o que eu faço aqui? Na fórmula equivalente, eu faço os 400 que eu quero e pelo que eu tenho, que é 252. Certo? E faço da mesma forma a outra LTN, que é 1 mais 0,07 dividido por 100, né? Pelo que eu quero, pelo que eu tenho. Subtraio por 1, certo? Eu vou ter esses resultados aqui. Vou subtrair por 1. No final, vou multiplicar por 100 para achar em porcentagem. Então, o cálculo da taxa termo entre os 220 e 400 dias úteis é de 7,29%. Beleza? Então, galera, não esqueçam desse detalhe aqui, ó. O que eu quero e o que eu tenho. Show de bola? Quando forem datas, né? O exemplo número 4. Um CDI de 1 ano tem remuneração de 5% ao ano, que seria a taxa spot. Com taxa termo a partir de 1 ano a 6%, tá? Qual é a taxa spot para um CDI de 2 anos? Então, galera, o que está me pedindo aqui? Ó? Aqui não está me pedindo a taxa termo. Aqui está me pedindo a taxa spot. Tá? Qual é a taxa spot para um CDI de 2 anos? Tá?
Então, o que eu faço aqui, galera? Basta eu acumular as duas taxas para termos a remuneração equivalente a um CDI de 2 anos. Então, o que eu faço aqui? Eu faço 1 mais a taxa de juros dividido por 100, vezes a outra 1 mais a outra taxa de juros dividido por 100, que é o 0,6, que é igual a 1,113 ou 11,13%. Beleza? E assim, calculamos a média geométrica da raiz quadrada, que é aquela, que é raiz quadrada de 1,113, subtraio por 1, que eu vou ter 5,50%. Então, um CDI de 1 ano tem taxa spot de 5%. E o CDI de 2 anos tem a taxa spot de 5,50% ao ano. Show de bola, galera? Eu sei que nesse primeiro momento assim assusta, né? A gente fazer esse tipo de cálculo e também passar para a fórmula, fazer tabela, entender como que funciona a taxa termo, né? Mas praticando, galera, não tem ruim. Pratica, que uma hora entra no cérebro e a gente acaba arquivando aquilo ali naturalmente. Beleza? Espero que tenham gostado aí. Valeu!